entendo a infância como um segmento da sociedade, uma espécie de tempo e espaço pelo qual os indivíduos passam e, ao adentrar nesse segmento, compartilham, assimilam, reagem a diferentes referências, influências culturais. Do 0 aos 7 considero que seja um período muito importante assim, de alimento, né, do que se chama de criança, né? Toda a ideia de criação, né, ou de esperança, ou de vitalidade, né, de relação com as coisas, está em especial até os 7 anos de idade. Né? Por isso talvez que essa palavra aí do latim criança venha da ideia de criação, né, de expressão de algo mais profundo de si mesmo. Né? Mas até os 13 a gente ainda encontra sim, pode ver infância. Tem uma concepção de criança, né, potente, criativa e criadora, produtora de cultura. Então a criança ela produz cultura a partir do repertório que ela tem, desse mundo, né, que é nosso, muitas vezes o mundo adulto. Então a partir desses conhecimentos que ela tem, desse mundo, dessa sociedade que ela vive, ela produz coisas diferentes e coisas novas. Né? A possibilidade dela criar coisas e produzir cultura é quando ela tem contato com diversas culturas e com diversas possibilidades. A cultura da infância é o momento em que ela se vê experimentando coisas, interagindo, o corpo registra e interage com a natureza e a partir da assimilação dela com a outra criança e com o que está à volta. Elas vão entender que aquilo é o momento delas, vão interagir, vão criar regras. As coisas vão se estabelecer normalmente, né? Esse é o grande barato da criança entender que o momento ali é dela, né? Que existe todo um movimento em que ela está interagindo, ela é o ator principal e ela reconhece que os outros todos são. Esse lúdico, essa relação autêntica com as coisas e despachada, vamos dizer assim, está ligado à vitalidade do espírito, né? Da vida, né? Então por isso que a gente chama na criança isso de brincar, né? Porque ela é autêntica e ela vem com toda a força da biologia que está se expandindo, né? Constituindo ossos, dentes, matérias-primas duras de constituição, de estruturação das coisas, né? Então é muita força. Biologia e ser e alma não estão distintos, né? Eles se expressam e caminham juntos. Corpo e consciência são uma só coisa. Não se desenvolve, não se socializa, não se ganha oralidade, não se adquire repertório simbólico e fonético se não tiver, desde pequeno, a oportunidade de interagir com as coisas. Que era de quê? De que era a segunda casinha? O lobo. De graveto? O lobo. Isso? E quem... Uma criança que aprende que vai chover por causa que viu as nuvens se aproximando, que reconhece o vento da chuva, que reconhece quando as formigas estão muito alvoroçadas, é sinal que vem tempestade. Todos esses códigos são aprendidos na natureza. E esse acervo, esse reservatório de experiências, onde estão guardadas as primeiras curiosidades, os primeiros conceitos da vida, isso é a cultura da infância, onde a criança aprende com o seu próprio corpo essa interação com a natureza. Às vezes a gente até impede algumas ações que são lúdicas, justamente porque elas não têm essa característica que a gente idealiza como sendo brincadeira. Por exemplo, quando a criança bagunça demais, não ganha formato aquilo, a gente vai lá e corta. Às vezes o adulto diz que não, isso não existe, isso é mentira e tal. Não consegue enxergar muitas vezes como experiência lúdica ou como brincadeira alguns processos. Quando a gente vê a criança crescendo, você vai vendo que isso vai se sofisticando. A criança vai se apropriando de mais elementos e as brincadeiras vão ficando elaboradas. Mas no final das contas, quando você disseca uma atividade lúdica das crianças, você percebe que os elementos de exercício da vida social estão todos ali. A criança está atrás de lazer, de prazer, claro, mas porque nós todos estamos atrás de prazer, de lazer, satisfação. Só que o que acontece ali é vida real, não é fantasia. Ela às vezes está se frustrando, está competindo, está disputando, está se empoderando, testando suas habilidades.
O que a indústria produz não é cultura infantil. O que a criança faz com o que a indústria produz é cultura infantil. O que a escola oferece de jogos e brincadeiras para as crianças não é necessariamente cultura infantil. Mas o que as crianças fazem desses jogos quando vão produzir entre si, ganham status de cultura infantil, porque entra num processo de prática e consolidação e transmissão de saber. Formação até de uma tradição, de transmissão de práticas que gera a tradição. Algumas brincadeiras, alguns jogos são repassados de boca em boca, de criança para criança, sem o adulto saber, e atravessam décadas. Vira cultura infantil. Quando eu digo morto é pra se abaixar, quando eu digo vivo é pra levantar, tá caído? Não fica assim, ó. O direito ao brincar, ele tem que ser garantido dentro das unidades de educação infantil, não só por ser o momento da vida, onde o brincar está presente na vida das crianças, mas é porque a gente acredita que brincando as crianças aprendem, se desenvolvem. É uma possibilidade dessa criança ser criança, de viver a infância dela na sua intencionalidade, na sua intensidade e também ser produtora de cultura, porque eu só consigo produzir culturas, dar um significado a esse mundo que eu vivo, se eu tenho liberdade para interagir, para experimentar. Nós começamos a perceber esta criança como um ser capaz, que através das interações e brincadeiras, ela se relaciona com o adulto, com as outras crianças, se relaciona com a natureza, com o objeto do conhecimento. E essas relações a gente estabelece através do brincar. O brincar é o vínculo que a criança estabelece com o mundo.